Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal. Quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu vou apresentar minha ediçãozinha aqui da Morte do Superman ou Morte do Super-Homem da editora Abril, custando seus R$ 2,95, capa cartão, papel, eu acho que é o Couché ou o LWC colorido. Eu não vou saber especificar o número de páginas aqui, porque não informa aqui no início. Bom, gente, o que tem a dizer sobre essa HQ aqui? O que pega muita gente quando vai falar da morte do Superman é que nos anos 90 a DC e até a Marvel mesmo estavam numa linha de colocar seus heróis em situações difíceis ou em situações onde eles eram quebrados. A gente teve a queda do morcego pro Batman, a gente teve o Crepúsculo Esmeralda para o Hal Jordan, mas o Crepúsculo Esmeralda ele vem até depois disso aqui, né? Num contexto da própria editora. E tem também a saga do clone, por aí vai. O que faz da morte do Superman ser uma coisa especial? Bom, já vou adiantando que não é um roteiro mega elaborado aqui. Essa história é pancadaria pura, do início ao fim. Você tem cenas de luta muito boas, com toda a equipe que estava trabalhando nas mensagens do Superman envolvida. Mas o que pega aqui é o clímax, né, o resultado final da batalha do Superman contra o Apocalipse. Bom, vamos falar um pouco dos aspectos técnicos, né? A gente tem o roteiro do Dan Jurgens, que basicamente foi quem encabeçou essa saga. Tem a Louise Simonson, tem o John Bagnadov, por aí vai. Tem uma boa equipe de artistas aqui, os artistas dessa saga são muito bons. O John Bagnadov, por exemplo, olha essa página aqui, muito legal. Superman dando esse golpe nas costas do Apocalipse. Apocalipse que tem um visual muito bom. Eu sempre gostei do visual do Apocalipse, acho que dos brutamontes dos anos 90, ele é o que tem o melhor visual. Aqui tem também o Roger Stamps, a arte do Jackson Guice aqui, ó, a arte do Jackson Guice. Eu não vou mostrar muitas artes porque eu acho que a arte nesse evento tá tão uniforme, tá tão bem feita, né, que apesar de serem vários artistas diferentes, os traços não se distinguem. Aí muita gente vai falar, mas cadê a identidade visual da história? Aí é que entra o segredo dessa história. Eu acho que essa história estava tão bem engembrada que todo mundo estava trabalhando ali em um unissono, por assim dizer. Você não tem coisas distoantes nessa. Aqui, ó. Essa página do Dan Jurgens é icônica. Não tem jeito. Isso aqui é icônico demais. Toda a batalha final do Superman contra o Apocalipse é muito boa. Mas vamos lá ao plot, por assim dizer. Um monstro surge do nada, cruzando os Estados Unidos, causando caos e destruição, enquanto o Superman está se apresentando num programa de TV, respondendo perguntas, tá ali numa entrevista, algo normal até. Só que esse monstro se depara com uma Liga da Justiça da época. Guy Gardner, a Fogo, a Gelo, um maluco aqui, eu esqueci o nome dele. Tem o Gladiador Dourado, a Máxima, que era uma vilã do Superman, e tem o Besouro Azul, Ted Kord. Esse rapaz aqui, eu esqueci o nome dele. Esse rapaz é ótimo. Esse carinha aqui. E o que vai acontecer, né? Eles vão lutar contra o Apocalipse, vão penar contra ele, e como o Superman é basicamente a cavalaria da DC, o Superman vai aparecer e vai trocar uns socos com o monstro. Nisso que o Superman vai trocando socos com esse monstro, vai se criando ali um clima de destruição por todo o país. E esse monstro, ele vai medindo forças com o Homem de Aço até chegar à batalha final dos personagens aqui no final dessa história.
Aí vocês vão perguntar, mas cadê a história é tão simples assim? É que tá, ela é simples. O que criou o hype para essa história foi basicamente a morte do personagem título, o que é o normal. Por exemplo, você vai assistir um filme, tem filmes aí que às vezes o título é esse, a morte de tal personagem. Você vai acompanhar aquela história porque você sabe, você quer ver o que aconteceu com aquele personagem. Só que o que acontece aqui nessa história? Muita gente às vezes julga essa história pelo fato de que ela basicamente tem a fama que ela tem pelo resultado final e por ser uma história muito massa velho. E eu não vejo o problema dela ser uma história massa velho. Agora, por exemplo, se você for me perguntar, é a melhor história que você já leu do Superman? Não. É uma história que me divertiu bastante. Agora, teve outras histórias que eu já li do personagem mesmo que já me divertiram mais. Já me cativaram mais. Já o roteiro foi algo mais criativo, tinha um que a mais ali naquele roteiro. Pô, vou citar aqui um óbvio: Grande Desastre do Superman, Superman Foice o Martelo, o próprio Superman, a própria Action Comics do Dan Jurgens que eu li lá no Renascimento, o primeiro arco, pelo menos que eu li todo, eu gostei mais. Mas se eu fosse dar uma nota para essa história, eu daria uma nota 8, 8.5, porque ela cumpre basicamente o que ela pretende aqui. Porque aqui ele não, o Dan Jurgens e o restante do pessoal, eles não estão tentando criar um grande clássico do personagem. Tu nota isso pelo roteiro quando tu vai lendo? Não. Eles estão criando aqui aquela história para te entreter e para chamar a sua atenção. Isso aqui é basicamente um filme blockbuster. Então, por exemplo, que nem o ônibus que lançaram disso aqui. Cadu, tu compraria o ônibus disso aqui? Junto do retorno? Cara, só se tivesse seus 50, 60% de desconto. Eu acho que tem outras histórias clássicas da DC que chamariam mais atenção. Mas isso daqui não deixa de ser bom. Não é uma história ruim. Pelo contrário, é uma história muito boa. Por isso eu falei, uma nota 8, 8.5. Essa edição aqui que eu comprei lá no bazar tá muito boa ainda. Mostrei até umas páginas aqui para vocês, vou mostrar mais, ó. Eu gostei desse formatinho também, eu acho esse formatinho uma coisa muito legal. Então é isso, gente, parece que, pelo que eu fui falando, parece que essa história não cativa e tal, não. Ela é cativante, você acompanha ela do início ao fim porque ela tem um ritmo frenético e é muito bom. Mas de resto, ela não tem aquilo de drama, por exemplo. Até o capítulo final, Dan Jurgens tenta botar um temperozinho ali com a presença da Lois Lane, mas eu achei até que ele deu uma vacilada. Mas eu vou ver se eu consigo adquirir o retorno, né, daqui a um tempo, para dar uma olhada com mais atenção aqui e ver se, tipo assim, o pós-morte do Superman, a Lois teve um papel mais importante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente o que vocês acham dessa história. Se pra vocês entra no top 10 do Superman, se entra no seu top 10 também. Comentem aí, gente. Valeu, obrigado e tchau, tchau.